Fala galera, mais uma vez aqui, professor Eduardo. Nós vamos iniciar agora o terceiro tópico de eletrônica 1. Esse terceiro tópico vai tratar sobre os circuitos retificadores. Na última aula nós vimos aí os blocos da fonte de alimentação e estudamos a parte do transformador, que transformadores são utilizados nas fontes de alimentação. Agora nós vamos estudar o segundo bloquinho, que é os blocos dos retificadores. Primeiro, eu coloquei aqui para você o retificador de meia onda. Como é que ele é formado? Primeiro vamos analisar ele com calma. Primeiro partindo do esquema elétrico. Vamos lá, eu tenho aqui um transformador. Rede elétrica está vindo com esse sinal. Secundário, chegou esse sinal aqui um pouquinho mais baixo. Esse sinal que está no meu secundário do transformador ainda é alternado. Vai passar pelo meu diodo. Esse diodo está colocado em série com um resistor aqui. Esse resistor está apresentando uma carga, por isso é RL, resistor de carga. É alguém que consome corrente no circuito aí que está sendo representado por um resistor. Então, essa tensão alternada é aplicada no diodo, passa pela carga e volta pelo transformador, fechando nosso caminho aí a partir do secundário do transformador. Repara, ponto A passa no diodo, passa no resistor e volta para o meu ponto B, fechando o caminho no transformador. Mas o que significa então retificar? Se você observar, o sinal que está chegando aqui é um sinal que tem o positivo e tem o semiciclo negativo. Quando esse sinal chega no diodo, vamos só primeiro o semiciclo positivo. Semiciclo positivo chegou aqui no diodo. Quando ele chega aqui no diodo, ele está polarizando o diodo diretamente. Isso é positivo, positivo, chegando no terminal positivo do diodo, chegando no anodo. Então o diodo está polarizado diretamente. Isso faz com que o diodo entre em condução. Então esse sinal que está chegando no diodo, esse semiciclo positivo, ele passa pelo diodo, alcançando o outro lado aqui e chegando até a nossa carga aí, né? E fechando o circuito aqui no transformador. Então o sinal, o semiciclo positivo, passou pelo diodo, chegou aqui do outro lado e é aplicado na carga. Bom, aí vem o semiciclo negativo. Quando vem o semiciclo negativo, eu tenho o negativo chegando no anodo do diodo. Negativo no anodo do diodo polarizou o diodo inversamente. Com isso, o diodo não conduz. E aí esse sinal negativo não aparece aqui. Então o sinal que era alternado, mais e menos, agora aparece só a parte positiva. O menos, a parte negativa do sinal, foi retificada. Ok? Esse sinal que é retirado aí depois do diodo é chamado de tensão contínua pulsante. Se a gente observar aqui esses gráficos laterais, você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro, eu tenho aqui tensão entre o ponto A e B, no transformador, entre o ponto A e B. Então estou falando aqui, essa tensão aqui. Nessa tensão eu tenho um sinal alternado, em que eu tenho a minha tensão de pico positivo e tenho a minha tensão de pico negativo. Isso é o sinal que eu meço aqui com o nosso querido osciloscópio. A tensão na saída é a tensão que eu tenho sobre a carga. O sinal sobre a carga é esse sinal aqui. Repare que agora eu tenho o semiciclo positivo na carga, quando a fonte está me trazendo aí o semiciclo positivo. Quando a fonte chega na fonte, o semiciclo negativo, a minha carga está zerada. Olha lá, carga sem sinal. Então esse aqui é o sinal visto na carga. O terceiro gráfico está mostrando aqui a tensão no diodo. A tensão no diodo vai ser assim. No primeiro momento, ela está aqui, ó. Quando ele está polarizado diretamente, está zerado. Lógico, esse gráfico está considerando um diodo ideal. Está desprezando aquele 0,7 do diodo aí. Então aqui eu tenho 0, polarizado diretamente. E aqui eu tenho a minha tensão reversa, quando o diodo está polarizado reversamente. Está me dizendo o seguinte isso. Quando o diodo está polarizado diretamente, a tensão está sobre a carga. Não tem nada sobre o diodo. Quando ele está reversamente, eu não tenho nada na carga e a tensão ficou toda sobre o diodo, ok? Então isso aí é o retificador de meia onda. Aqui é tudo que eu acabei de falar agora, só está ampliado, né?
a tensão da rede elétrica, que sai lá do secundário do transformador, a tensão na carga, semiciclo positivo, sem carga, sem tensão nenhuma, positivo de novo, sem tensão nenhuma, quer dizer, o diodo retificando, só aparece semiciclo positivo na carga, e aqui a tensão sobre o diodo, não aparece nada, a reversa, não aparece nada de novo, a reversa, e assim vai. Essas são as formas de onda no retificador de meia onda. Uma outra forma que a gente pode ver aqui é o sinal da corrente. Repara, aqui tem a tensão de saída, que nós já vimos, né? A tensão de pico dele, nós já vimos. Aí repara umas coisas interessantes. Primeiro, essa tensão de pico, ela é calculada a partir de quê? Tensão eficaz vezes a raiz de 2. Quero que você lembre que eu falei para você assim na aula de transformador. Os fabricantes dos transformadores fornecem a tensão eficaz. Então isso é... você comprou um transformador de 12 volts. Aquilo é a tensão eficaz. Se você pegar 12 volts e multiplicar por raiz de 2, você vai ter aí o valor, a tensão de pico na carga. A tensão média, lembra também que eu falei que era a média aritmética dos valores de um ciclo, de meio ciclo, na verdade. Então a tensão média vai ser tensão de pico dividido por π. Num retificador de meia onda, eu calculo a tensão de pico por essa forma. Num retificador de meia onda, eu calculo a tensão média por essa forma. Tensão de pico dividido por π. Esse π é o nosso famoso 3,14. Bom, se eu apliquei uma tensão na carga, logo eu vou ter então uma corrente também circulando nessa carga. A corrente que vai passar pelo diodo é a mesma que vai passar na carga, ambos estão em série. E como é que eu calculo essa corrente? A corrente de pico é calculada a partir da tensão de pico. Corrente de pico é igual a tensão de pico dividido pela resistência de carga. A tensão média, ela vai ser a corrente de pico dividido por π, 3,14. Corrente média, corrente de pico dividido por π. Corrente de pico é a tensão de pico dividido pela resistência de carga. Assim eu consigo calcular aí a tensão de pico e média e a corrente de pico e a corrente média em um retificador de meia onda. Se eu quiser calcular aí a tensão média na carga, eu vou ter então tensão média em RL na carga. Vai ser a minha tensão máxima, tensão de pico, dividido por π, 3,14. A corrente no diodo e na carga vai ser o que nós colocamos agora, I máximo sobre π, a corrente de pico sobre π. Lembrando que a corrente do diodo é igual à corrente que vai passar na carga. Os valores eficazes estão aqui. Tensão eficaz na carga. Tensão eficaz na carga é a tensão de pico dividido por 2. E a corrente eficaz na carga e no diodo é igual à corrente de pico dividido por 2. Então, repetindo, tensão eficaz na carga. Quanto eu vou medir tensão na carga? Tensão máxima dividido por 2. Qual vai ser a minha corrente que vai passar na carga e ao mesmo tempo no diodo? Porque ambos estão em série. A corrente eficaz vai ser I máximo dividido por 2. Aqui eu coloquei só o que significa cada uma das letras. Tensão média é o valor médio da tensão contínua na carga. VP é o valor de pico da tensão. V eficaz é o valor eficaz ou RMS da tensão alternada no secundário do transformador. Observação: as formas de onda estão representadas considerando o diodo como ideal, que eu já falei há pouco tempo atrás aí e coloquei aqui para ficar bem fixado essa observação aí. Agora eu tenho aqui, ainda no retificador de meia onda, algumas características importantes em relação ao diodo. Porque o diodo é o componente ali que vai limitar o circuito, o funcionamento do circuito. O que significa essas características importantes que eu estou dizendo para você? Primeira coisa que eu estou dizendo é essa aqui, IDC. IDC, a corrente que vai passar no diodo, ela tem que ser maior que a corrente de pico dividido por π. A corrente que o diodo vai suportar
quando ele estiver em condução, tem que ser maior do que isso daqui, que I máximo dividido por π, que é 3,14. Então, quando eu for escolher o diodo, eu tenho que pensar nisso. Pô, eu vou escolher o diodo, eu sei qual é a minha corrente máxima. Se eu sei qual é a minha corrente máxima, tem então como eu definir qual vai ser a minha corrente que eu vou adotar para o meu diodo, que tem que ser maior, porque senão o diodo vai entrar em curto. A tensão reversa é uma outra coisa importantíssima. A tensão reversa ela tem que ser maior do que a tensão máxima ou tensão de pico. Isso é claro, porque quando você polarizar o diodo inversamente, ele vai assumir a tensão máxima. Se ele não suportar essa tensão, ele vai queimar. Bom, encerramos a parte de retificador de meia onda. Agora eu coloquei aqui mais um detalhezinho, antes até de eu dar por encerrado esse retificador de meia onda aí, que eu só fiz uma mudança pequena aqui no retificador que nós tínhamos visto agora há pouco aí. Repara a mudança que foi feita. Eu troquei a posição do diodo. O anodo estava apontado para o transformador. Agora o cátodo está apontado para o transformador. Quando eu faço essa alteração no diodo, o que eu estou gerando? Tensão negativa. A tensão negativa, eu vou garantir tensão negativa só com essa mudançazinha do diodo. É a única mudança desse circuito aí. O sinal no secundário do transformador vai ser o mesmo, só que agora, quando o sinal que vai vir para a carga, ele não vai ser a parte positiva. Agora ele vai ser a parte negativa, porque esse diodo só vai permitir a passagem do semiciclo negativo. O semiciclo negativo vai polarizar o diodo diretamente. Sinal no transformador está aqui. Aqui eu tenho a tensão na carga, na saída, só os valores negativos. E aqui eu tenho a tensão sobre o diodo, quando ele está polarizado inversamente. É importante você observar que em alguns circuitos a gente se utiliza de tensão negativa. Então tem alguns momentos que a fonte tem que ter tensão negativa. Agora nós vamos falar de um segundo circuito retificador. O circuito retificador de onda completa com center tape. Falamos de transformador quase que agora. Esse transformador que nós falamos, nós mostramos para você que tinha lá um transformador com center tape, que tinha uma derivação central. Tá ele aqui. Derivação central do transformador. Repara que é uma derivação central no secundário do transformador. Então, quando eu construo um circuito retificador de onda completa, primeiro papo que já mudou é esse. O anterior a meia onda. Meia onda, um único diodo. Eu estou retificando só meio ciclo da tensão. Agora não, agora eu vou retificar os dois semiciclos, tanto positivo quanto negativo. Então, para isso, eu vou me utilizar de dois diodos. Está aqui o meu diodo D1 e meu diodo D2. Nessa configuração, eu sou obrigado a usar um transformador com center tape. Se você for fazer um retificador com dois diodos, tem que escolher um transformador com center tape. Vamos ver agora como é que isso funciona? Olha lá, nós colocamos o anodo num extremo do transformador, o outro anodo no outro extremo do transformador. O terminal do meio é o nosso terminal de negativo. Tá ele aqui, ó, negativo, que vai na carga e tá lá no transformador. Então a gente tem a seguinte situação aí. Vamos analisar primeiro o semiciclo positivo. Olha o semiciclo positivo, tá ele aqui. Quando o semiciclo positivo chega no D1, esse D1 vai entrar em condução. Repara que o semiciclo positivo chegou aqui no D1, então ele entra em condução. Quando ele entra em condução, esse sinal aqui, esse semiciclo, passa pelo diodo até alcançar a minha carga. Tá ele aqui, semiciclo positivo. Chegou na minha carga. E onde é que esse caminho fecha? Passa pela carga e fecha no meu transformador. O meu transformador é o meu referencial de terra aí, de negativo. Então o caminho da corrente é: eu estou saindo do ponto A e tenho que chegar aqui no meu terminal, na derivação central do transformador, no meu terminal negativo aí. Então o sinal passa pelo D1, vai na carga e fecha no meu center tape. Com isso eu passei o semiciclo positivo. D1 conduziu e permitiu a passagem do semiciclo positivo.
Aí os semiciclos se invertem. Agora ficou negativo aqui em cima e aqui embaixo está positivo. Quando está negativo aqui em cima, D1 para de conduzir. Polariza inversamente ele para de conduzir. Quem conduz agora é D2. Agora o semiciclo positivo está aqui, então D2 entra em condução. O sinal passa pelo D2, vai até a carga e da carga ele chega lá no meu terminal negativo. Estou dizendo para você então, opa, o meu semiciclo negativo, num segundo momento, quando o ponto A está negativo e o ponto B está positivo, para de conduzir D1 e começa a conduzir D2. Eu tenho agora esse sinal aqui no segundo momento. Aí inverte de novo as coisas, fica positivo em cima e negativo embaixo. Conduz D1, D2 para. Inverte de novo, negativo em cima e positivo embaixo. Conduz o D2 agora. Então eles ficam trocando. Tem hora que D1 está conduzindo, tem hora que D2 está conduzindo, D1 volta a conduzir, D2 volta a conduzir. Bom, eu retifiquei tanto o positivo quanto o negativo. Se eu retifiquei o positivo e o negativo, eu tenho então aí um retificador de onda completa. Aqui eu tenho as formas de onda no retificador de onda completa com center tape. Todas elas. Essa aqui é do ponto A até o ponto C do transformador. Está lá um sinal alternado. Aqui é do ponto B até o ponto C do transformador. O outro sinal. Repara que enquanto aqui é positivo, aqui é negativo. Agora inverteu. Aqui ficou negativo, aqui ficou positivo. Esses são aqueles pontos que nós colocamos agora há pouco aqui, ó, do ponto A até o ponto C. E o outro do ponto B até o ponto C. Repare então que existe uma inversão na fase aí. Aqui é positivo, aqui é negativo. Depois aqui fica negativo, aqui fica positivo. Bom, esses são os sinais que saem do secundário do transformador. Agora eu estou aqui em D1. Isso aqui agora é D1. Então aqui é um gráfico da corrente passando pelo D1. Tá lá, ó. O D1 conduziu, não conduziu. O D1 conduziu, não conduziu. Olha o D2 agora. O D2 não conduz enquanto o D1 está conduzindo. O D2 não está conduzindo. D1 parou de conduzir, D2 conduz. D1 volta a conduzir, D1 para de conduzir. D1 para de conduzir, D2 conduz. Esses são os sinais da corrente no D1 e no D2. E na carga? Na carga eu tenho isso aqui. Está lá na carga. A corrente na carga vai ser essa. Olha lá. Conduziu, 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 conduziu. Quer dizer, o tempo todo eu tenho uma corrente, eu tenho um semiciclo positivo sobre a carga. Eu tenho uma corrente contínua pulsante ali. Eu não tenho mais aquela inversão de mais e menos. A mesma coisa acontece com a tensão sobre a carga. E agora como é que eu vou fazer os cálculos de tensão e corrente no retificador de onda completa com center tape, com derivação central? A tensão média na carga, ela vai ser calculada da seguinte forma. VDC, tensão média, é igual a 2 vezes a tensão máxima dividido por π. Eu sei a tensão de pico, consigo então calcular minha tensão média na carga, considerando π 3,14. E agora eu quero calcular a tensão eficaz, a tensão RMS na carga. A tensão eficaz, ela vai ser a tensão máxima dividido pela raiz de 2. Que também nós vimos há pouco tempo atrás aí. Mostrei para você como é que calcula a tensão média e a tensão eficaz. Agora nós vamos para a corrente. A corrente média na carga, IDC, vai ser a corrente máxima dividido por π. Corrente máxima, corrente de pico dividida por π. É a forma que eu calculo a corrente média na carga. A tensão reversa máxima sobre os diodos, ela vai ter que ser 2 vezes a tensão de pico. Então a tensão reversa máxima sobre os diodos é 2 vezes a tensão de pico. Assim como eu fiz um retificador de meia onda de tensão negativa, também é possível fazer um retificador de onda completa com tensão negativa, com center tape. A única alteração que aconteceu aí foi na posição dos diodos. Alterei a posição dos diodos, eu altero a tensão na minha saída. Agora quem vai estar se conduzindo sempre é o semiciclo negativo.
uma informação importantíssima, essa que eu vou deixar para você aqui, ó. Se inverter somente um dos diodos, isso vai gerar uma sobrecarga que pode danificar tanto os diodos quanto o transformador. Você vai gerar um problema seríssimo para o circuito. Estou dizendo se você inverter só um deles. Esse aqui vai ficar nessa posição, esse aqui vai ficar o anodo para cá e o cátodo para cá. Inverteu só um. Se você não tomar esse cuidado, você vai correr um grande risco de perder o seu diodo e de perder o seu transformador, porque vai ser gerada ali uma sobrecarga muito elevada. Bom, vamos agora tratar o terceiro tipo de retificador, né? Um retificador de onda completa em point. Já vimos aí o retificador de meia onda, o retificador de onda completa com center tape e agora vemos o retificador de onda completa em point. Como é que eu identifico se o retificador ele é em point? Quando ele tem 4 diodos. Repara que olha só, o retificador de meia onda é um diodo só. O retificador de onda completa com center tape são 2 diodos. O retificador em point são 4 diodos. Nesse formato aqui. Olhou esse formato? Opa, já sei, isso aí é um retificador de onda completa em point. Você pegou um esquema elétrico de algum circuito eletrônico. Olhou essa cara aqui de circuito, já sei. Isso é um retificador de onda completa, isso está em point. Vamos observar umas coisas aqui. Sinal no primário, sinal no secundário. Legal. Esse sinal chegou no secundário, enquanto ele está positivo aqui no ponto A, ele está negativo no ponto B. Vamos analisar essa primeira etapa aqui, ó, positivo no ponto A. Lá vem sinal positivo. Chegou nesse ponto aqui. Aqui eu tenho 2 caminhos. Passo por D1 ou passo por D4. É fácil observar que D4 não permite a passagem, porque D4 está polarizado inversamente em relação à essa tensão positiva. Então, obrigatoriamente, ele tem que passar por D1. Então, o sinal veio positivo, passa por D1, aquele aqui positivo. Não tem como ele descer, porque volta a estar polarizado inversamente. Então, ele é obrigado a vir para cá. Passa pela carga, ela vem tensão positiva, passa pela carga e chegou nesse ponto aqui, ó. De novo. Aí eu tenho D4 ou D3. Que escolha ele faz? Não faz nenhum sentido. Lembra que cargas opostas se atraem? Ele sair e voltar para cá de novo. Não faz sentido isso. Ele busca a carga negativa. Então ele vai por D3. Ó. D3. E alcançou aqui o negativo. O ponto B estava negativo. Ele alcançou aqui o negativo. Então vou repetir o sinal. Hein? Saiu do ponto A. Passou pelo D1. Foi na carga. Passou pelo D3. E chegou aqui no meu ponto negativo. O caminho da corrente é esse daí. Retifiquei então a parte positiva do sinal. E quando isso é invertido? Agora eu tenho um negativo aqui e tenho um positivo aqui. Agora a condução acontece aqui por baixo. Vamos lá. Saiu meu positivo daqui. Cheguei aqui. Opa, não dá para ir para o D3. D3 está bloqueando a minha passagem do sinal. Está polarizado inversamente. Então eu vou para D2. Passei para o D2. Já apareceu o meu sinal aqui positivo. Passei pela carga. Subi. Passei pela carga. Opa, vou descer para cá de novo? Não tem nenhum objetivo isso. Ele vai ser atraído pela parte negativa. Então ele passa pelo D4 e chega no ponto A. Foi atraído pelo negativo que está no ponto A. Resumindo o que está acontecendo aqui. No primeiro momento, D1 e D3 estão conduzindo. D2 e D4 estão no corte. Num segundo momento, D2 e D4 passam a conduzir e D1 e D3 estão no corte. Então eu tenho sempre 2 diodos conduzindo e 2 no corte. E o meu sinal foi retificado em onda completa. Vamos dar uma analisada aqui nas formas de onda nesse retificador de onda completa em point. O que a gente tem então aqui? Olha lá, tensão entre o ponto A e B, secundário do transformador. Está ele lá, alternado. Corrente nos diodos D1 e D3. Os dois ao mesmo tempo, porque eles estão com a mesma corrente. Então tem lá, conduziu, não conduziu, conduziu, não conduziu. E assim vai. Corrente em D2 e D4. Não conduz,
conduz, não conduz, conduz. Então repara, enquanto D1 e D3 estão conduzindo, D2 e D4 sem condução. D1 e D3 pararam de conduzir, D2 e D4 conduzindo. Corrente na carga. A corrente na carga, ela acontece o tempo todo, só o semiciclo positivo. Ora conduzindo com D1 e D3, ora conduzindo com D2 e D4. E fica alternando esse papo aí. E a corrente está sempre sobre a carga. A tensão sobre a carga do mesmo jeito. Sempre conduzindo. D2 sobre a carga, sempre conduzindo. Bom, agora eu botei aqui corrente em D1. A corrente em D1 está aqui. Conduz, não conduz, conduz e assim vai. Agora, tensão em D1. A tensão em D1 agora, hein? Percebe? Se ele está conduzindo, a tensão é zero, considerando o diodo ideal. Se estou tendo corrente passando por ele, tensão zerada. Agora, eu não tenho corrente passando por ele, o que aparece no diodo? A tensão reversa. Diodo volta a conduzir, some a tensão. Diodo para de conduzir, tensão reversa sobre ele. D3 a mesma coisa. Assim como D1, esse gráfico também serve para D3. Agora a corrente em D4. Não conduz, conduz, não conduz, conduz. O que está acontecendo com a tensão? Enquanto ele está conduzindo, enquanto ele não está conduzindo, eu tenho tensão. Passou a conduzir, não tem mais tensão. Parou de conduzir, tenho tensão reversa. Lembra que isso aqui é tensão reversa. Cuidado com a tensão reversa aí. Vamos para o próximo. Bom, aqui ainda tem tensão de saída na carga. Repare que eu botei aqui os valores agora. Então eu tenho que VP é igual a tensão eficaz vezes a raiz de 2. É a tensão de pico aí, na saída, na carga. E aqui eu tenho a tensão média, que vai ser 2 vezes a tensão de pico, dividido por 3,14, dividido por π. A corrente média na carga, ela vai ser IDC igual a I máximo dividido por π. Igualzinho ao outro. Tensão de pico dividido por π. A tensão reversa sobre os diodos vai ser igual à tensão máxima. Coisa importante que a gente tem que falar agora, que é o que? A corrente do diodo tem que ser maior que a corrente máxima, que é a corrente de pico dividido por π. Se ela não for maior, o diodo entrará em curto. A tensão reversa tem que ser maior que a tensão máxima ou tensão de pico. Senão também o diodo, quando for polarizado reversamente, também vai ser danificado. Assim como nós falamos da tensão negativa no retificador de meia onda e no retificador de onda com center tape, também acontece a mesma coisa no retificador de onda completa em point. Para obter tensão negativa, é só inverter os diodos e mais nada do que isso. Tá legal? Falamos sobre os 3 tipos de circuitos retificadores. Tá legal? Um abraço, bons estudos para vocês aí.